Fala, meu amigo, minha amiga, um grande prazer estar aqui com você. Fico feliz demais, meu querido aluno, minha querida aluna, de estar aqui podendo construir o seu futuro em conjunto, tá bom? Nós vivemos aí um ano extremamente difícil, né? E esses simulados aqui já são os últimos, é a nossa retinha final até o dia da prova, nessa reta final de ano, né, inclusive. E eu queria agradecê-los pela paciência, pela participação, pela interação. Foi um ano, né, de muitas turbulências. Ainda vivemos né, esses problemas que a doença da Covid-19 nos trouxe, os impedimentos, o distanciamento, né, não estar na sala de aula, ter que aprender a estudar de forma EAD, até mesmo de forma forçada. Então, se você chegou aqui, eu não tenho dúvida nenhuma que você já é um grande vencedor e que essa caminhada desse ano foi uma caminhada que vai projetar para a sua vida aí, né, uma grande importância em diversos fatores, como estar próximo do colega, do amigo, estar dentro da sala de aula, estar próximo do professor, né? Não que essa realidade tecnológica vá se perder futuramente, né? Pelo contrário, ela vai fazer cada vez mais parte de nós. Mas é muito importante aí, né, acima de tudo, nós estarmos juntos, construindo um futuro que é importante, né? E você tem buscado aqui comigo, né, a experiência de materializar um sonho, que é a sua aprovação. E essa é a nossa responsabilidade, que você seja aprovado, né, e que você seja feliz aí no ensino do curso que você escolher. Fechou? E aí, basicamente, nós chegamos aqui nesse simuladinho. Como eu disse em outros simulados, como eu disse, né, em outras aulas de resolução de exercício, a nossa prova de história, ela tem uma tendência a ter um certo nível de dificuldade. Professor, um nível alto ou um nível pequeno de dificuldade? Um nível mediano, né? As nossas provas, elas... Uma outra questão que destoa, que você vai falar, nossa, muito fácil, outra, oh, meu Deus, muito difícil, mas nada que fosse aí impossível de resolver. Então, basicamente, nós temos toda essa estrutura aqui, né, de estudo, de intervenção, de construção aqui, fechou? E aí nós temos esse nosso simuladinho aqui para nós resolvermos. E você vai ser muito feliz aqui comigo, porque você vai ver que é um simuladinho que, apesar das questões trabalharem N assuntos, você está mais do que preparado. Eu acredito em você, acredite aí em você também, tá bom? Porque isso faz toda a diferença na hora da prova, tá bom? Beleza? Qualquer problema que você tenha, qualquer dificuldade, se você aí, né, ficou com alguma dúvida, não deixa passar, não deixa acumular. Manda aqui para mim que eu vou te ajudar a resolver essa questão. Eu vou esclarecer para você se tiver ao meu alcance, tá bom? Pode mandar o e-mail lá nas caixas de e-mail aqui do ICL. Você pode mandar aí também a perspectiva da plataforma, você pode entrar em contato comigo nas redes sociais, que a gente vai dar um jeito de resolver a sua vida, fechou? Então vamos lá, primeira questãozinha desse simulado, dessa condição aqui, vamos lá. As últimas décadas do século XVIII foram assinaladas por profundas transformações políticas. Se ele está falando do século XVIII, obviamente que você já fez a relação, né? De que no século XVIII nós tivemos o iluminismo e esse iluminismo ele vai corroborar a diversas revoluções. Por exemplo, lá na Europa nós teremos a Revolução Francesa. Fechou? Lá na América, ou seja, aqui no continente americano, para ser mais exato, na América do Norte, lá nas 13 colônias, nós temos a Revolução Americana. Eu também vou ter, por exemplo, né, na América Central, a Revolução Haitiana.
Da mesma forma que aqui no Brasil nós vamos ter a Inconfidência. A Inconfidência, nós teremos também, além da Inconfidência, nós teremos aí a Conjuração Baiana. Fechou? Então tudo isso, o século XVIII, ele promove essas mudanças aqui para nós, tá bom? Belezinha? Então foram grandes transformações políticas, sociais e econômicas, tanto na Europa quanto nas Américas. As afirmativas abaixo representam algumas dessas transformações e ele quer que você as examine e ache as corretas. Fechou? Então vamos lá. As 13 colônias inglesas na América do Norte proclamaram-se independentes da Inglaterra. Como é que chama esse fenômeno? Chama-se Revolução Americana. Olha só que sorte a nossa. Inclusive já tinha até comentado sobre ela. Formando uma república federalista, ou seja, república coisa do povo, então nós temos um Estado, e federalista porque nós temos independência e autonomia das unidades que fazem parte desse fenômeno. E olha só, presidencialista, nós temos a figura agora de um presidente aqui. E é justamente isso que ocorre na Revolução Americana. A Revolução Americana é o rompimento das amarras das 13 colônias da sua metrópole Inglaterra, que naquele momento era a maior potência do mundo, e a partir disso, portanto, nós temos a construção daquilo que nós vamos chamar de Estados Unidos da América, ou Estados Unidos da América do Norte. Esse nome, Estados Unidos da América do Norte, ele é menos comum, mas também está correto afirmar isso. Então, a número 1 é uma alternativa verdadeiríssima, né? Em São Domingos, atual Haiti, em 1794, a Revolução dos Negros, escravos, deu início à era da abolição nas Américas, que se completaria quase um século depois com a abolição da escravidão no Brasil. Isso aqui está corretíssima. Tanto é que eu te disse aqui, ó, a Revolução Haitiana. Essa Revolução Haitiana, pessoal, ela vem justamente porque os jacobinos, né, durante o seu governo, ele colocou o fim da escravidão das colônias francesas. E a ilha, né, de São Domingos, o Haiti, ele era uma colônia francesa, parte francesa, vamos dizer assim. E, portanto, com essa abertura aqui, nós temos o quê? Uma liberdade experimentada. E a partir do momento que essa liberdade ela tenta ser tomada, nunca mais ela vai retornar aí da mesma forma. Então, a número 2 está o quê? Corretíssima. Número 3. Na França revolucionária, de 1789, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um documento feito pela Assembleia Nacional Constituinte, além de proclamar que os homens nascem livres e iguais, que é uma ideia de liberdade e igualdade. Ele diz também que perante a lei, pondo fim às hierarquias e privilégios que distinguiam a sociedade do antigo regime, afirmava que a propriedade privada, né, liberdade, igualdade e fraternidade, somada ao liberalismo, que é a ideia da propriedade privada, sagrada, inalienável e inviolável. Essa aqui está corretíssima. Então, ela é verdadeira. Logo, nós já conseguimos eliminar a letra A e a letra B. Vamos ver se é a C ou a D, tá bom? Então, o voto de Minerva ficou com a questão número 4. As conjurações e inconfidências lideradas
pelos colonos, quer na América Espanhola, quer seja na América Portuguesa, não se orientaram. Poxa, ele acabou de afirmar ali, ó, que o século XVIII se orientou em cima de vários acontecimentos, dentre eles o Iluminismo, a própria Revolução Francesa, a própria aí, né, condição toda. Então, essa daqui não é uma alternativa a se marcar, ela é falsa. Logo, qual que é a nossa resposta? Letra C. C de como é bom ver você feliz, aprovado, tá bom? Fechou? Vamos lá? Próxima questãozinha. Delícia demais. Num manuscrito do século XIII, portanto, veja que nós estamos falando aqui de baixa idade média, né? Pode-se ler: os usuários são ladrões. Os usurários são ladrões, pois vendem o tempo que não lhes pertence, e vender o bem alheio contra a vontade do possuidor é roubo. A quem pertence o tempo, pessoal? O tempo pertence a Deus. Se esse tempo pertence a Deus, a usura, ou seja, a venda do tempo e enriquecer com isso, é um pecado, tá bom? Então isso daqui tem que ficar claro na nossa cabeça, beleza? Então ele diz o seguinte: a respeito da usura, é correto afirmar que, então vamos lá, a usura era considerada um pecado pelos teólogos cristãos. Até aqui, ok. Porque o usurário podia se apropriar como um ladrão de qualquer bem de seu devedor. Ou seja, ele está dizendo que qualquer bem, a partir do momento que era apropriado por um indivíduo, ele se tornava usurário. Não, ele disse aqui muito claro para nós que quando a pessoa vende o tempo, é que ela se torna o quê? Usurária, tá bom? Então fica atento a isso. Letra B. A letra B diz assim, ó: a prática da usura passou a ser considerada virtuosa? Não. Virtuosa? Não. Porque ele diz aqui, ó, quando você vende o tempo, você está vendendo um bem alheio e você é considerado um ladrão que roubou algo que não lhe pertence. Então, essa daqui então já caiu por terra. Mas vamos ver. Considerada virtuosa pelos teólogos, convencidos de que as críticas de Lutero eram pertinentes. Pelo contrário, né? Tanto é que a reforma religiosa, reforma luterana, ela teve dentro do seu processo de formação as guerras religiosas. De um lado eu vou ter os luteranos, com a liga chamada Liga Desmalcada, e os católicos. Essa guerra aqui, ela só vai finalizar com a paz de Augsburgo. Ou seja, onde os luteranos eles tiveram maior liberdade de culto. Então, a letra B não é uma alternativa possível aqui para nós. A usura era considerado um roubo do tempo que pertencia a Deus. Opa! Então quer dizer que até aqui está ok, beleza? E foi praticada exclusivamente por judeus durante a Idade Média, aonde no texto falou que eram os judeus que promoviam, portanto, a Idade Média, tá bom? Você não pode, olha aqui pro tio, pelo amor de Deus, você não pode tirar conclusões. As alternativas estão ali para te confundir, tá bom? Então,
Se não falou nada de judeu, de árabe, de qualquer coisa no texto, você não pode marcar esse tipo de alternativa, porque a chance de você errar é gigantesca. Então, não marque. Logo, o que sobrou para nós foi a letra D de doa a quem doer, eu estou aprovado. Opa, bom demais. Vamos ver? A usura foi condenada pelos teólogos medievais num contexto em que se desenvolvia uma economia monetária gerada no interior do feudalismo. Ok, porque é justamente no século XIII que nós temos uma idade, né, vamos dizer assim, pré-capitalista. Olha só que legal, muito show esse tipo de coisa, né? Próxima questãozinha, vamos lá. O fragmento do texto acima está relacionado com. E aí veja, se é do texto, você vai usar seu conhecimento quando for necessário. Porque caso contrário, tudo estará dentro do texto, tá bom? Belezinha? Então vamos lá. Para recusar, para recusar a autoridade papal, o Henrique VIII, né, usou o parlamento. Como assim? Primeiro, quem que foi o Henrique VIII? Ele era rei da Inglaterra e esse cara que promoveu a reforma anglicana. E como que ele usa o parlamento? O parlamento vai ser responsável pelo ato de supremacia. O que que esse ato de supremacia fazia? Primeiro, ele colocava fim do poder da Igreja Católica na Inglaterra, tá bom? E além disso, nós vamos aqui, né, confisco e divisão das terras da igreja. Principalmente com a gentry, tá bom? Então fica atento a isso. Ele sabia que sem o apoio dos nobres, da pequena nobreza rural, que é a gentry, e dos comerciantes, não poderia modificar as práticas religiosas. Foi o parlamento reunido que acatou a ideia do monarca de que o Papa era chefe de uma potência estrangeira interferindo nos assuntos da Inglaterra. Então, veja que o texto ele traz aqui, ó, que o parlamento, através da atuação do Henrique VIII, chegou a essa conclusão aqui, ó. Perfeito. Então ele diz o seguinte, o fragmento está relacionado ao quê? A aprovação do ato de supremacia, que determinou que o rei passaria a ser chefe da igreja católica, ou da igreja anglicana, inglesa. Essa daqui, inclusive, é o nosso gabarito, letra A de aprovados. Aprovados nós estamos. Mas vamos ver as outras. A decretação da Guerra das Duas Rosas. As Guerras das Duas Rosas é anterior a o quê? A reforma. E a Guerra das Duas Rosas, ela foi responsável pela formação da dinastia Tudor na Inglaterra, tá bom? Da qual o Henrique VIII é o representante, um dos representantes. Então, basicamente, a Guerra das Duas Rosas nada tem a ver com essa condição aqui de guerra, tá bom? Que acabou somente com a prisão do Papa, nada a ver, né? Após a vitória das... nada a ver. A implantação do divórcio. Opa! Nós temos a história de que o Henrique VIII queria se divorciar, então ela está correta. Só que aí eu te pergunto, olha o enunciado, ele falou que é de acordo com o quê? De acordo com o texto. O texto em algum momento falou de divórcio. Então veja que nós não podemos marcar logo de cara, que permitiu a anulação do casamento do Henrique VIII com Elizabeth I. Inclusive, a Elizabeth I era filha do Henrique.
Então não existia casamento aqui não, tá bom? Beleza? Então a letra C também não é uma alternativa plausível. A submissão do poder do rei às leis aprovadas no parlamento, princípio que foi estabelecido na Carta Magna. Primeiro, existe sim a submissão do poder do rei, mas essa submissão do poder do rei, ela não advém da Carta Magna. Ela vem justamente do quê? Do Bill of Rights. Tá bom? Então, veja que ela é posterior e não anterior da forma que está posta aqui nessa questãozinha. Viu o tanto de coisa que dá para trabalhar dentro de uma questão? Então fica sempre atento aí para nós, tá bom? Próxima questãozinha, sobre o texto é correto afirmar. Veja que todas as nossas questões, ela faz referência ao texto. Se o texto está ali, meu querido aluno, minha querida aluna, preste atenção, você precisa ler, tá bom? Beleza? Então vamos lá. A tomada de impressões digitais, inventada em Bengala, durante o domínio britânico na Inglaterra, na Índia, então nós temos aqui a época do imperialismo. Buscou uma nova maneira segura de identificar os súditos britânicos. Francis Galton, pai da eugenia. O que é eugenia, né? Seria uma forma de segregação. Alguns têm direito e outros não, mais ou menos isso. Esperava poder provar que elas quem? As impressões digitais revelam a raça de acordo de cada indivíduo. Mas, nesse ano aqui, foi forçado a admitir o fracasso. Não havia diferença sistemática entre as impressões digitais dos grupos, né? Mesmo porque a impressão digital, ela é uma identidade única. Então, eu tenho uma, você outra, sua mãe outra, o seu pai outra, o seu avô, sua avó, cada um tem uma, cada um tem uma digital, tá bom? Então, sobre esse texto aqui, é correto afirmar que, né, os ingleses confirmaram na Índia diferenças biológicas entre as raças. Aqui ele mesmo diz que ele foi o quê? Forçado a admitir o fracasso. Por mais que haver, né, o desejo de demonstrar essa diferença por conta da prática imperialista do darwinismo, então, por mais que existisse essa vontade aqui, que eu acabei de mostrar para vocês, não houve essa confirmação, tá bom? B. As principais potências europeias estimulavam o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Isso aqui, ó, está verdadeiríssimo, porque principalmente nós estávamos em pleno processo de avanço da tecnologia, impulsionado pelo industrialismo. Tanto é que uma das justificativas para fazer o imperialismo era levar a noção de civilidade aos povos que não eram civilizados. E como que isso era feito? Era feito através do quê? Através da sistemática aprimoração da tecnologia e oferta, né? Oferta entre aspas, né? Pela obrigação desses países aqui que foram neocolonizados em utilizar essa tecnologia, né? Então, nas suas respectivas possessões. Para beneficiar as populações locais? Não, porque aqui, ó, ele queria justamente beneficiar quem? Os súditos das colônias, né? Então, os súditos britânicos das colônias. Então, não é das populações locais, é das populações originárias, ou quer dizer, né, ligados à metrópole. Então, veja.
C. Na Índia, a associação entre os ensaios científicos e a dominação política buscava comprovar a superioridade dos ingleses sobre os demais povos, que é justamente a ideia que nós já discutimos, a ideia do darwinismo social. Então quer dizer que os europeus são tão desenvolvidos que nós queríamos criar um método científico para comprovar essa tal superioridade, né? Vamos ver a última aqui, ó. Na Ásia, o colonialismo aliou a busca de novos mercados para o capital, a valorização dos atributos sociais dos povos colonizados. Nada a ver, né? Então, necessariamente, essa questãozinha aqui tem como resposta C, que é como é bom você me convidar para a sua festa de aprovação, tá bom? Belezinha?